bom dia. Meu nome é Cleonice, eu sou uma das diretoras da Ideia Consultoria e em parceria com o INDESP, Instituto de Desenvolvimento Pessoal e Profissional, e com o apoio da Unipac, da única escola de negócios da Unipac, estamos trazendo para o Vale do Aço o curso de Programação Neurolinguística. Nesse momento vou conversar com o Marcos Eduardo. Ele recentemente formou em Practitioner em PNL, pelo INDESP, lá em Colatina, e nesse momento vou conversar com ele sobre o que aconteceu, o que a PNL fez de diferente na vida dele e o que é para que a gente traga para o Vale do Aço informações de pessoas que usaram técnicas e puderam aplicar essas técnicas para dizer para as pessoas daqui do Vale do Aço o quanto é importante fazer essa formação. Bom dia! Muito bom, Cleonice. Muito bom ter você aqui. Obrigado. Mais precisamente, você fez o curso de PNL pelo INDESP lá em Colatina e queremos saber com a sua... Você, que é o primeiro do Vale do Aço que fez o curso no INDESP, e queremos ouvir de você o que é a PNL? Olha, tem uma definição própria de PNL, mas eu acho melhor falar do meu sentimento do que a definição escrita. A definição escrita é muito bonita, as palavras escritas são bastante animadoras. Por exemplo, dizem que programação neurolinguística, PNL, é o estudo da linguagem verbal ou não verbal e como ela afeta o nosso sistema nervoso. Por extensão, estuda também como as pessoas se intercomunicam e propõe ferramentas que facilitem as relações, mas eu prefiro a minha definição. Minha definição simples de PNL é autoconhecimento. Só isso, PNL é autoconhecimento. E qual é o objetivo da PNL trabalhando esse autoconhecimento, Marcos? A PNL, ela surgiu na década de 70, modelando 3 terapeutas muito famosos na época. Resolveram modelar esses terapeutas pelo seguinte: por que alguns terapeutas conseguiam resultados muito maravilhosos em pouco tempo e outros levavam mais tempo? O que eles fazem de diferente? Então, o Richard Grinder e o Bandler fizeram um levantamento, colocaram câmeras para filmar, ver expressões corporais, para ver o que estavam fazendo, que aquelas 3 pessoas conseguiam resultados maravilhosos. Descobriu que eles usavam as mesmas terapias que os outros terapeutas, mas eles interagiam de maneira muito pessoal com os seus pacientes. Aí começaram a modelar esse comportamento. Um deles foi o Milton Erickson. Milton Erickson foi um psicanalista famoso americano. Aí começaram a modelar a linguagem. Então, o Milton Erickson deixou o tratado de hipnose conversacional. Aí eles resolveram modelar isso. São frases pré-programadas que ele usava no seu dia a dia, que ajudavam na comunicação. Então, o objetivo da PNL é se autoconhecer em primeiro lugar. Porque se a gente não se conhece, como é que eu vou conhecer o outro? Uma vez que eu passei a autoconhecer, eu posso interagir de maneira mais adequada com o outro, entender o outro melhor. Como diz a Eliana, da Unidesc, eu tenho a responsabilidade do comunicador de quem conhece a comunicação. E PNL é isso, é comunicação. E o que a PNL entende como comunicação? Olha, basicamente, existe uma palavra francesa chamada rapport, não tem tradução, nem para o inglês, nem para o português, é muito usada em hipnose e PNL. É você se colocar no lugar do outro, você tem o mesmo sentimento que o outro, pensar do mesmo jeito, sentir e se comportar. Rapport é basicamente, o primeiro momento, é você fisiologicamente se identificar com o outro, porque as pessoas gostam daquelas pessoas que são iguais a elas. Se você está sentado numa posição parecida com a minha, você se sente mais à vontade. Se eu ficar assim na sua frente, você não vai ficar legal comigo. Por quê? Eu estou diferente de você, não estou. E a nossa fisiologia, ela influi no nosso pensamento, e o pensamento influi no nosso sentimento, e o sentimento na fisiologia. É um ciclo vicioso, sabe? Então, eu te falei do Itamar Moreira, que está falando hoje sobre PNL no jornal, muito bonito, ao modo que a gente aprende sobre submodalidades. Você consegue acabar com fobias, medo de falar em público, pânico, medo de elevador,
medo de formiga, de aranha, de barata, essas coisas que não parecem ser muito lógicas. Ninguém consegue. O medo é real, ele existe. O medo é real. Mas o motivo dele não é real. A Liane fala assim: você não cabe no estômago da barata, não, olha o tamanho da barata. Mas o medo de barata é real. Então a gente aprende com o PNL a descobrir em nós mesmos o motivo que gerou aquele medo. Aí a gente vai descobrir que é uma coisa tão boba, tão simples, que eu posso acabar com ela. Você tem um exemplo prático, depois dessa formação, olha, que aconteceu na sua vida? Eu tive antes, tive um pouco antes da formação, foi até me ajudou muito na formação, porque eu dei esse exemplo lá e um dos professores falou assim: vamos ter que modelar o marketing nisso aí, porque isso é um negócio de louco. Eu parei de fumar usando o recurso de PNL. Eu tive contato com a PNL, como eu te falei, há 20 anos atrás, nos livros do Dr. Larry Ribin. Vamos falar sobre parar de fumar é uma das coisas mais difíceis que existem. Não é fácil. Até os hipnólogos falam que não tem jeito de parar de fumar, mas tem sim. É lógico, a PNL sozinha em si não me ajudou a parar de fumar. Ela foi um recurso extra que me impulsionou. Então eu vou te dar um exemplo. PNL não é milagre. Não é milagre, mas parece. Mas aqui vou te dar um exemplo sobre a fisiologia que eu te falei. Foi nisso que eu usei a PNL. Eu sabia de antemão que uma mentira do corpo físico, ela contradiz o que a pessoa fala. Por exemplo, um pai pega um cigarro na mão para fumar e fala assim: meu filho, não fuma, não faz mal para a saúde. Mas o filho está vendo a cara de satisfação, como é que é? Aquela linguagem está diferente não é? Então eu fiz isso, eu falei assim: então eu vou fazer assim, toda vez que eu for fumar, que eu for tragar, eu vou fazer cara de antipatia, de nojo de cigarro, durante uma semana. Depois de uma semana eu passei a sentir nojo de cigarro. A minha fisiologia mudou o meu sentimento em relação ao cigarro. E você começou a pensar que não valeria a pena? Já não estava sentindo prazer, eu não sentia mais prazer. Estava fazendo mal, o sabor era ruim. E isso me impulsionou, eu já estava decidido a parar, isso me impulsionou, foi mais rápido. Durou 10 dias. Legal, muito legal. E para alcançar, no caso, a comunicação que você trouxe como tão importante na programação neurolinguística, Marcos, quais são as técnicas mais utilizadas e como elas se aplicam, né, no nosso dia a dia? A primeira técnica, como eu disse, é o rapport, é você entrar em sintonia com o seu interlocutor, sintonia fisiológica, com as mesmas expressões, com a mesma postura corporal. E depois que você entrou nessa, às vezes, dizem os especialistas, o mais difícil é isso, até o ritmo da respiração dele você tem que tomar. Porque se você estiver na fisiologia dele, você está no sentimento dele, você sente mesmo o que ele está sentindo. Com isso você vai poder estruturar mais o seu raciocínio para poder levar para ele para o lugar que você quer, para o seu campo de ação. Existem em PNL 3 definições básicas de como as pessoas se comunicam. São os visuais, os auditivos e os sinestésicos. Eu, por excelência, sou visual. Tenho testes em PNL para te identificar qual é o seu canal principal. Eu sou visual. Tem pessoas que são auditivas, aquelas pessoas que conversam com você assim, ó. Ela põe um ouvido virado para você. Algumas pessoas não gostam de pessoas assim. Dá a impressão que ela não está interagindo, né? Porque não é visual. Mas ela está interagindo sim. Tudo que você fala, ela ouve e analisa. E a sinestésica, aquelas pessoas vão conversar assim: ô menino, ela precisa de contar, sabe? Você começa a conversar um sinestésico no visual, uma sala dessa, a conversa começa uma porta e termina na outra. Um fica correndo o outro o tempo todo. Um querendo pegar e o outro correndo. É muito bacana. Aí quando você identifica o canal principal da pessoa, você passa a usar aquele canal. Se você for sinestésico, eu tenho que ser sinestésico com você. Eu tenho que conversar, tenho que tocar em você, tenho que te abraçar. E assim você entende melhor. Agora, se você for visual, eu tenho que usar o seu canal. Por quê? Porque é assim que você vai perceber o mundo. O mundo não é o que é. Na nossa cabeça, nós não temos o mundo, nós temos o mapa do mundo. Cada um tem uma representação do mundo. Por exemplo, um exemplo bacana que lá no curso nós tivemos, eu percebi a coisa assim. Se eu falar com vocês assim: pensa no cavalo. Quem pensa no cavalo branco? Quem pensa no cavalo preto? Teve gente que pensou no cavalo malhado, teve gente que pensou na fotografia do cavalo, teve gente que pensou no cavalo encilhado, teve gente que pensou no cavalo solto no campo, tá vendo? Cada um tem um mundo dele na cabeça.
Você precisa de chegar mais próximo do mapa do outro para poder comunicar, senão ele não vai entender. Marcos, eu percebo, isso é que me chamou a atenção na programação linguística, que a aplicação dela se dá na negociação, nas vendas, nas tomadas de decisões, como relacionar com o outro. Em todos os momentos em que haja interação humana, a PNL é importante. Todo momento. Em tudo. Em negociação, em didática. Um professor tem que conhecer PNL para poder fazer os alunos entenderem. Por exemplo, o professor tem que usar os 3 meios de comunicação da PNL. Ele tem que ser visual, porque ele tem alunos visuais. Ele tem que ser sinestésico, porque ele tem alunos sinestésicos. Ele tem que ser auditivo, porque ele tem alunos... Vou te dar um exemplo. O melhor comunicador do Brasil é o Jô Soares. Ele é sinestésico, ele pega as pessoas o tempo todo, ele é visual, ele é auditivo. Mas ele é um comunicador perfeito, ele usa os 3 canais de comunicação, então ele atinge qualquer público com muita facilidade. Talvez por isso ele tenha tanto sucesso nos canais de Se comunicação. Se você tiver uma equipe para lidar com uma equipe, for gerente de uma equipe, com conhecimento de PNL, não vou te dizer que você tem controle da equipe, você tem eliminação, você passa a aprender o que ele sente, você sabe como conversar com eles. Com um você tem que falar de uma maneira, com o outro você tem que falar de outro, mas você aprende essas diferenças entre as pessoas e poder se adaptar àquela pessoa. Então a PNL ela pode ser usada em qualquer ramo onde haja interação do humano. De professores, gerentes com subordinados e vice-versa, subordinados com gerentes. Você conhecer seu chefe, saber os canais de comunicação dele, o que ele gosta, o que ele não gosta, você vai se dar melhor com ele, é óbvio. Com certeza. Marcos, agradecemos a sua participação. Tem alguma outra colocação que você queira fazer? Eu agradeço essa oportunidade. Eu só queria deixar aqui o seguinte: quem ainda não fez, tem a oportunidade de fazer isso, faça, porque vale a pena. Eu, se Deus quiser, vou continuar estudando nessa linha de PNL. E 30 e 31 de agosto, nós estamos iniciando uma turma aqui no Vale do Aço. Então, é a oportunidade realmente de quem não fez fazer. É isso. Né? E agradecemos muito a sua participação, como também esperamos o seu apoio aí nessa turma que estamos fazendo. Com certeza. Agradecemos de coração. Eu, Cleonice, em nome da Ideia Consultoria e do Indesp. Ok. Tenha um bom dia. Obrigado.